A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, é com muita alegria que estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo da Escola Bíblica Dominical. As revistas publicadas e editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E o tema para esse nosso maravilhoso primeiro trimestre do ano de 2025 será Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E nós veremos hoje a lição de número 6, a lição prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 9 de fevereiro de 2025. E o nosso tema, ou tema proposto para hoje é O Filho é igual com o Pai. E eu gostaria de pedir a você que, por gentileza, se inscreva nos canais da Assembleia de Deus Floresta. Os links estão aparecendo aqui em algum lugar do vídeo. Eu gostaria de solicitar que você também curtisse o nosso vídeo, a nossa pré-aula. Temos notado que temos alcançado um número considerável de pessoas, mas nem todo mundo tem curtido as nossas aulas, o que ajuda bastante a nosso alcance e o nosso engajamento. Venha conosco para mais uma abençoada pré-aula que possa abençoar a sua casa, sua família e a sua igreja em nome de Jesus. O tema da lição será: O Filho é igual com o Pai. Texto áureo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo número 8. Verdade prática. O termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 10, do versículo 30 ao versículo de número 38. Leiamos a palavra de Deus. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: Blasfemas, porque disse: Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós recebemos aqui hoje, à minha direita, à esquerda dos irmãos, o pastor irmão Cário, pastor dirigente de nossa congregação, no Córrego do Maitá, município de Mutum, Minas Gerais. Meu amigo, que prazer recebê-lo, te vê-lo bem e saudável. Deixe a sua saudação e as suas notas introdutórias em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é uma alegria mais uma vez poder participar com os irmãos aqui dessa aula de escola dominical. Que Deus possa abençoar a sua vida também, ouvinte, que tem se preocupado e preparado a cada dia mais em aprender a palavra de Deus. Nós vemos no tema desse trimestre, são lições importantíssimas sobre a defesa da fé cristã. Nós observamos nessas lições que o comentarista tem voltado a isso, e nós precisamos nos preparar a cada dia mais para defender a nossa fé. E nessa lição de hoje, o tema principal dela, nós vamos perceber sobre a igualdade de Jesus com o Pai. Igualdade em essência, igualdade em poder, igualdade em natureza, na mesma substância. E sobre a divindade de Jesus, uma das passagens mais significativas do Novo Testamento é o que está em João 10:30, que Jesus vai dizer: Eu e o Pai somos um. Evangelista irmão Rafael Cavalcante, deixa a sua saudação e as suas notas introdutórias. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria estar aqui convosco mais uma vez, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Bom ter aqui conosco também, pastor Cário, amigo e companheiro na obra do Senhor. Meus queridos, a palavra-chave da nossa lição hoje é unidade, uma palavra que traduz muito bem a relação entre o Pai, Deus Pai, e o Filho Jesus Cristo. União por si só já é algo muito bom, mas unidade é algo ainda mais profundo do que a união. Costumamos ilustrar isso dizendo que união seria um saco de batatas e a unidade seria o purê que é feito com um saco de batata.
e essa unidade profunda, indissolúvel, incomparável, que existe entre o Pai e o Filho Divino, que nós estaremos estudando nessa lição. Meus amados irmãos, o que nós não podemos perder de vista é o que está declarado na leitura bíblica em classe, no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 10, versículo de número 30. Eu e o Pai somos um. A afirmação de Jesus registrada pelo evangelista dá-nos a ideia do grau de equivalência que o Filho e o Pai possuem dentro da divindade. Evidente que nós temos estudado nas últimas 3 lições assuntos que, da perspectiva técnica, nos exigem uma abordagem teológica que se valha de conceitos que foram construídos ao decorrer de toda a tradição e história do cristianismo. Conceitos esses que, com base na Escritura, vão deixar claro que a Trindade é a manifestação do Deus monoteísta a qual nós adoramos. E, portanto, nós precisaremos entender, numa avaliação comparativa, que Jesus é Deus e que, em relação ao Pai, ele possui igualdade. Igualdade do que é, igualdade do que faz, igualdade do que sabe e igualdade de onde está e pode fazer. Venha conosco para essa nossa pré-aula e se desafie a compreender esse assunto de extrema e relevante importância. Ponto de número 1. A doutrina bíblica da relação com o filho, do filho com o pai, a ideia de filho, pastor Caio. Ideia de filho, nosso primeiro subtópico, né? O que as obras dizem, né? João 5,19 vai nos mostrar, vai nos evidenciar que as obras do Senhor Jesus Cristo, elas são diretamente de intenção do próprio Deus. E o que a Bíblia ainda vai evidenciar para nós? João 5,23, eu quero deixar registrado esse versículo. Para que todos os homens honrem o Filho, assim como honram o Pai, quem não honrar o Filho, não honra o Pai que o enviou. Há uma pequena parte que eu retirei e quero destacar para os irmãos aqui da nossa declaração de fé sobre o significado de filho, que vai nos dizer da seguinte forma. O epíteto Filho de Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo, significa que ele é Deus igual ao Pai. Trata-se de uma questão de substância ou essência. Isso fica ainda mais claro na expressão Filho unigênito. O significado do termo na língua original revela a divindade de Cristo. O termo usado para o unigênito no Novo Testamento grego é monogenes, composto por 2 vocábulos, monós, único, só, solitário, e genós, raça, cepo, tipo, e não genear, geração. Entendemos que a palavra reflete a ideia de natureza, caráter, tipo, unigênito, pois significa o único da espécie, único do tipo. Jesus é singular, o único Filho de Deus, que tem a essência do Pai, e o adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade. Jesus é tudo quanto Deus é. Disse Jesus, eu e o Pai somos um. Evangelista irmão Rafael Cavalcante, meu querido. Meus queridos, no pensamento judaico, ser filho de algo ou alguém indica conexão, identificação e igualdade. Por cerca de 80 vezes nos 4 evangelhos, Jesus é chamado de Filho do Homem, o que apontava para sua identificação com a natureza humana. Em João 8,44, Jesus chama os judeus que o estavam ouvindo de filhos do diabo. Ele diz, vós tendes por pai o diabo. Era Jesus dizendo que eles eram iguais, idênticos ao adversário no aspecto do homicídio e da mentira. Porque ser filho, repito, no contexto judaico-bíblico, é ser idêntico, ser conectado, ser igual. Certa feita, em Mateus 16, verso 13, Jesus pergunta aos seus discípulos quem dizem os homens ser o Filho do Homem. Ele queria saber o que os de fora estavam pensando dele. Se nós fôssemos parafrasear a resposta dos discípulos, eles disseram basicamente assim, Senhor, os que estão vendo o Senhor curar com poder estão dizendo que o Senhor é Elias. Os que viram o Senhor chorar estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Os que viram o Senhor pregar um sermão mais duro estão dizendo que o Senhor é João Batista ou um dos profetas. Aí Jesus faz uma segunda pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, como sempre, toma a dianteira e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que ele é o Filho do Deus vivo? Porque ele é idêntico ao Deus vivo, ele está conectado ao Deus vivo, ele é igual ao Deus vivo em essência, em natureza, em substância, em santidade, em eternidade. Ele é o próprio Deus vivo. Amados irmãos, o texto de João, capítulo 5, versículo 17, fala-nos dessa equivalência do Pai e do Filho, quando o Senhor Jesus Cristo declara, mas Jesus lhe disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho
também. Nesse texto, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, como bem explicado pelo pastor Cairo, está aqui dizendo de que a função, a atividade, o ofício, o ministério do Pai é o mesmo ministério dele. Cristo está deixando claro que a manifestação de suas palavras, a constatação de suas obras e o poder de seu sacrifício era nada mais, nada menos do que a extensão, o espelhamento ou a equivalência da obra do Deus Pai. E isto constitui-se um conceito teológico imprescindível dentro do cristianismo. Porque superada a ideia de que, de fato, a Trindade existe, nós precisamos concentrar nesse momento as nossas forças intelectuais para compreender que Jesus Cristo, na condição de Deus, em equivalência com o Pai, tem no seu sacrifício, tem na sua doutrina e nas suas obras, autoridade e legitimidade, assim como o Pai o teve, para salvar e resgatar todos aqueles que se haviam perdido. Jesus Cristo sendo chamado de o Filho de Deus, numa compreensão da filosofia dos povos do Antigo Oriente, nós podemos concluir que a intenção dos evangelistas e dos escritores é passar a mensagem para os seus leitores, que Jesus Cristo possuía em si, corporalmente, como Paulo escreve aos Colossenses, a plenitude de toda a divindade. Eu sou filho do presbítero irmão Vanderly. Isso implica dizer que eu carrego nos meus traços genéticos e na minha aparência condições essenciais que são de Vanderly Silveira Barbosa. E o que a Bíblia Sagrada nos quer trazer é exatamente uma ideia que nos faça entender a partir disso. Jesus Cristo, na declaração como sendo o Filho de Deus, traz-nos a ideia que ele era de Deus, era Deus em todos os aspectos e atributos indeclináveis. Ponto de número 2. Significado teológico, pastor Cairo. Meus irmãos, tudo que está sendo dito, que está sendo ensinado, isso não vem de uma base, de um achismo, mas sim, sabemos que há um caminho bíblico, há um conceito teológico que fundamenta todas essas coisas, E a Bíblia, ela nos afirma teologicamente que Cristo é verdadeiro Deus e Cristo é verdadeiro homem. Para enriquecer aqui um pouco essas palavras que eu estou dizendo, há um texto em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, e eu trouxe na tradução da nova tradução da linguagem de hoje, que vai nos dizer da seguinte forma: o Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Há diversas outras fundamentações, versículos, que nós sabemos que a Bíblia nos mostra, nos ensina, e é o caminho que nós precisamos crer, pregar e ensinar, e ela nos garante todo esse embasamento que aqui está sendo ensinado. Evangelista Rafael. Queridos, o motivo principal dos judeus quererem matar Jesus por várias vezes, o comentarista frisa no final desse ponto. João 5,18 está escrito que Jesus reconhecia Deus como seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Só que como os judeus não tinham fé para acreditar, eles entendiam que as palavras de Jesus eram uma blasfêmia. Inclusive em Mateus 26, versos 65 e 66, quando Jesus é julgado pelo Sinédrio judaico, eles o acusam de blasfêmia simplesmente porque ele responde à pergunta do sumo sacerdote, reconhecendo que ele é o Filho de Deus e dizendo que em breve se assentaria à destra do Todo-Poderoso nas alturas. Segundo a lei mosaica que está em Levítico 24:16, a blasfêmia era um entre os mais de 30 pecados na lei que eram punidos com a morte. E essa foi a desculpa que os judeus usaram para exigir a morte de Jesus na cruz. Queridos, seria uma blasfêmia se fosse mentira, mas como Jesus é a própria verdade, os judeus o rejeitaram por incredulidade. João 1, verso 11 diz claramente que ele veio para o que era seu, judeus, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, a esses foi dado o direito de ser chamado de filhos de Deus. Porque aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, isto é, igual a Deus, ele se torna filho pela graça, pela fé, pela adoção que há em Cristo Jesus. Como disse Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, verso 4, ele se torna participante da natureza divina.
Ou seja, ele recebe uma nova natureza com a qual ele pode subjugar, dominar a velha natureza chamada carne do pecado. Isso é, até a glorificação do nosso corpo, quando Cristo vier para buscar a sua igreja e a velha natureza pecaminosa será abolida, ou seja, não haverá mais possibilidade de pecado. Essa é a nossa esperança enquanto igreja em Jesus Cristo, Filho de Deus. Amados irmãos, a mentalidade, ou a inteligência, ou a crítica textual dos fariseus nos dias de Jesus fora contaminada objetivamente pelo helenismo, que caracterizava-se por ser uma filosofia que tomava-se no materialismo os seus conceitos básicos. Portanto, quando nós avaliamos a expressão de Jesus se autodeclarando como sendo Filho de Deus, nós estamos passando aqui pela filosofia da linguagem. O que Jesus estava querendo transmitir? O que Jesus estava querendo dizer à sua audiência, aos seus discípulos e àqueles aos quais ele estava tentando alcançar? A comunicação vai chamar isso de filtro ou de gargalo. Jesus Cristo estava querendo alcançar uma audiência específica, quando em João, capítulo 8, versículo 42, ele diz: eu saí e vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João, capítulo 16, versículo 28. Na perspectiva da filosofia da linguagem, Jesus Cristo estava dizendo aqui que ele possuía a mesma essência que o Pai possuía, porque sendo seu filho unigênito, ele não poderia escapar disso. Os fariseus não aceitaram que Jesus era isso, mas compreenderam a sua mensagem. Tanto compreenderam que quiseram apedrejar Jesus, deixando claro, nós não queremos apedrejar você por conta do que você faz, mas por conta daquilo que você diz. Ou seja, os fariseus estavam negando o que a Escritura afirmava e aquilo que o Verbo divino estava declarando. E é o erro de muitos cristãos hoje, que por serem contaminados por filosofias mundanas e secularistas, quando se deparam diante de afirmações bíblicas que aparentemente são esdrúxulas, preferem negar e deformar o texto do que se submeter à autoridade da Escritura Sagrada. Portanto, partindo do pressuposto que Jesus, o Filho, é Deus, e Deus não pode ser criado porque é eterno, a única explicação viável e possível para a declaração de Jesus que ele é o Filho de Deus é que a intenção do Cristo era deixar claro que ele era equivalente ao Pai, equivalente também ao Espírito Santo. Ponto de número 3, Pastor Cairo, o Filho é Deus. O comentarista diz pra gente, aqui nesse subtópico, né? Essa verdade está mais clara do que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates, né, tantas dúvidas sobre esse tema, né? Então nós já entendemos aqui, já deixamos bem claro, assim como todos já têm ouvido, sobre esse tema. E quando falamos sobre Cristo, né, o Filho como Deus, eu logo quero trazer essa reflexão aqui para nós. Porque através de Cristo, o Filho de Deus, e pela sua entrega no Calvário, o sacrifício vicário, nós podemos receber a salvação. João 1,12 vai dizer que todos quantos o recebem podem se tornar filhos de Deus. Então, quando falamos sobre filhos de Deus, mas agora em relação ao crente, em relação a nós, ao crente em Jesus, a Bíblia fala sobre uma filiação por adoção. Em Romanos 8, 14 a 16, Gálatas 4, de 4 a 6, João 1,12 e Efésios 1,5 vai nos falar sobre a adoção de filhos. É um processo que envolve a aceitação de Cristo como Senhor e Salvador e uma vida conforme a sua palavra. Em Romanos 8,17 vai falar: se nós como filhos somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Co-herdeiro é aquele que herda com o outro, ou seja, herdamos com Cristo. Então, se você acredita que realmente, biblicamente, nós temos essa fé, Jesus é o Filho de Deus, você que ainda não o aceitou, o aceite como único e suficiente Salvador e passe por esse processo de adoção, porque somente assim nós herdaremos a vida eterna. Rafael Cavalcante.
Quando Cristo desceu ao mundo, João 3,16, ele veio como filho unigênito. Isso significa filho único. Mas quando ele subiu, depois de concluir a sua obra na cruz, ele subiu como filho primogênito, o que significa primeiro de muitos. É o que está em Romanos 8, 29. Está escrito que ele foi feito primogênito entre muitos irmãos. Porque todos aqueles que nele crê passam a ter esse direito, esse privilégio de ser chamado de filho de Deus. Essa foi a obra que Jesus Cristo realizou. Ele se tornou semelhante aos homens para que nós pudéssemos nos tornar semelhante a Deus. Ele se tornou participante da natureza humana para que nós pudéssemos ser participante da natureza divina. Ele desceu à terra para que nós pudéssemos subir ao céu. Ele usou a coroa de espinhos na terra para que nós um dia pudéssemos usar a coroa de glória no céu. Paulo explica isso muito bem em 2 Coríntios 5, 21, dizendo que aquele que não conheceu o pecado, isto é, Cristo, porque ele é santo, ele se fez pecado por nós, isso é, ele assumiu o nosso lugar, ele sofreu a pena que era contra nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por meio dele, nós recebemos a justiça de Deus em nossa conta, para a nossa justificação e para a nossa salvação. Amados, no tópico de número 3, do ponto 1, quando trata do Filho de Deus, o comentarista traz-nos à baila o Salmo de número 45, versículos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. O comentarista, então, aborda aqui a aparente contradição contida nos versículos 6 e 7 do referido Salmo. Ou seja, o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo de número 6. E essa aparente contradição é uma esquina insuperável pelo judaísmo. Se nós não espelharmos esse texto à luz de Hebreus 1:8, nós não conseguiríamos entender a revelação profética que está contida e implícita na revelação do Salmo 45, versículos 6 e 7. Portanto, não há outra interpretação possível do Salmo senão considerar que, profeticamente falando, o salmista está antevendo a obra expiatória do Calvário e está, então, comparando o Filho de Deus ao Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então, vejam, meus amados irmãos, que existem temas da Escritura Sagrada que só serão superados à luz de uma teologia comparativa, onde nós precisaremos concatenar os conceitos do Novo Testamento com os conceitos progressivos de revelação do Primeiro ou Antigo Testamento. E para isto, nós precisamos nos valer de uma exegese simples, aplicada à luz da Escritura Sagrada, que é comparar coisas espirituais com coisas espirituais, coisas materiais com coisas materiais. No versículo 15 do capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo irá dizer: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Se nós nos valermos de elementos seculares ou secularistas para entendermos o que a Bíblia está nos propondo, nós não iremos aceitar o que ela diz e nós iremos nos divorciar de uma teologia saudável e passaremos para uma teologia liberal. Visto que não há como superar a declaração do Filho de Deus, que ele era equivalente a Deus em todos os aspectos e formava-se, portanto, junto com o Espírito Santo, a manifestação da divindade monoteísta cristã, adoremos e glorifiquemos a Jesus de Nazaré, Filho igual ao Pai. Ponto de número 2. A heresia do subordinacionismo, pastor Caio. Meus irmãos, o tópico 2, mais um dos conceitos heréticos que a gente vai aprender. E no subtópico primeiro, vai nos dar o nome de um personagem, Orígenes. Ele pregou essa heresia, e essa heresia ela atrapalhava a igualdade de Jesus com o Pai. Essa heresia ela era contrária a essa igualdade de Jesus com o Pai, pois afirmava ser um Deus secundário e inferior à sua divindade. Vamos dar um exemplo. O subordinacionismo considerava Deus como todo-poderoso e Jesus como um Deus secundário, um Deus inferior, subordinado ao Pai. E nós, como pentecostais clássicos, nós consideramos a Trindade iguais em essência, em divindade, Então,
essa heresia, ela traz inferioridade a Jesus, subordinando ele ao Pai. E essa ideia de subordinação, nós rejeitamos. Evangelista irmão Rafael Cavalcante, querido. A ideia herética do subordinacionismo é que Jesus é submisso ao Pai, tal como um servo é submisso ao seu Senhor, querendo passar a impressão de que Cristo é inferior, ou um Deus de segunda categoria, ou menos divino que o Pai. Entenda que quando Deus se tornou um homem em Jesus Cristo, ele continuou sendo Deus em essência, mas ele se tornou participante das limitações humanas. Paulo vai dizer em Filipenses 2, verso 6, que ele se aniquilou, ele se esvaziou. Tendo isso em mente, você consegue compreender várias palavras de Jesus que ele disse enquanto a sua condição humana. Por exemplo, em João 14, 28, ele diz: o Pai é maior do que eu, porque Deus é sempre maior do que o homem. Em Mateus 24, verso 36, se referindo ao dia da sua vinda, ele diz que daquele dia nem o Filho sabia, porque nenhum ser humano tem todo o conhecimento. Em João 6, verso 38, ele diz que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, porque todo homem precisa ser submisso à vontade de Deus, a qual é boa, perfeita e agradável. Queridos, são palavras proferidas por Jesus que expressam as suas limitações da natureza humana. Mas, ao mesmo tempo, ele proferia palavras que revelavam a sua coigualdade com Deus Pai. É por isso que nós não podemos isolar a verdade, nós precisamos examinar toda a verdade. Em Mateus 28, 18, por exemplo, ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Isso é a onipotência de Deus Pai. Em João 14, verso 1, ele diz: crede em Deus e crede também em mim. Assim como Deus é digno de fé, Jesus também é digno de fé. E ele disse também em João 17, verso 5, Pai, glorifica-me a mim mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Porque assim como Deus Pai é pré-existente, incriado e eterno antes da fundação do mundo, assim também é Jesus Cristo. Então, querido, se você crê em Jesus para a tua salvação, não crê apenas numa parte do que ele disse, mas crê em tudo o que ele disse, buscando sempre o auxílio do professor bendito Espírito Santo para você poder conciliar e entender as palavras do Mestre Jesus. O subordinacionismo é uma heresia que, com uma linguagem bem popular, considera o Espírito Santo, Deusinho, Jesus Cristo, Deus, e o Pai, Deusão. Como se houvesse, dentro desse relacionamento da Trindade, uma relação de continência ou de subordinação. E eu convido os senhores a fazermos uma análise detida no texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, que nos diz o seguinte: que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, fazendo-se semelhante aos homens. Se houvesse uma relação de continência ou de subordinação na Trindade, o versículo número 7 do texto que ora acabamos de ler não diria que Jesus esvaziou-se, mas diria que Jesus foi esvaziado. Portanto, o conceito teológico aqui que precisa ser trabalhado em sala de aula é o conceito do autoesvaziamento, onde o próprio Cristo, não por subordinação, mas por vontade, por renúncia e por amor, se desencantou da sua glória, tomando forma de homem e morreu em nosso lugar. Portanto, não há que se falar em subordinação, há que se falar em manifestação. E nós encontramos isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, quando ele trata daquilo que conceitualmente foi chamado de a bênção apostólica, quando nós vemos aqui a manifestação do ministério da Trindade nos mais diversos aspectos da salvação. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O fato do Pai, do Filho e do Espírito Santo manifestarem-se de maneira distinta na obra da salvação não nos dá autoridade conceitual para dizermos que há uma relação de subordinação ou obediência entre eles. O que há, na verdade, é uma efetivação de propósitos na manifestação da unidade dentro da Trindade. Ponto de número 2. No período pré-niceno, pastor Cairo. Período pré-niceno é um termo que se refere a um período histórico, né? Que ocorreu antes do primeiro concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Nós percebemos que essas heresias elas existem desde o tempo da igreja primitiva e os séculos depois.
Hoje em dia, essas heresias têm uma facilidade maior de ser propagada. Assim também como a verdade do Evangelho tem uma facilidade maior de ser propagada. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer sobre os meios de comunicação, as redes sociais, a internet, dentre tantos. Da mesma forma que você, professor que nos ouve, ou até mesmo aluno, deseja pesquisar uma aula de EBD como essa para enriquecer sua lição ou aprender mais, se você pesquisar outras coisas ou se você não filtrar bem, você pode estar assistindo um vídeo de uma heresia. Então, por isso que nós, como Igreja do Senhor, precisamos nos preparar biblicamente para fugir e combater essas heresias. E Apocalipse 22:13 vai nos dizer o seguinte, Jesus dizendo, eu sou o Alfa, o Ômega, princípio e fim. Ou seja, ele se iguala ao Pai em eternidade. Então não há essa dúvida, da igualdade entre eles, da eternidade entre eles, é o princípio, é o fim, é o início e o fim de todas as coisas. Evangelista Rafael, no período pré-niceno. Queridos, o comentarista nesse ponto nos lembra que o subordinacionismo é fruto de duas coisas, de uma exegese ruim e de uma interpretação fora do contexto. É bom lembrar que para se fazer uma exegese apurada, seria necessário conhecer os idiomas originais no qual a Bíblia foi escrita, que seria o grego, o hebraico e o aramaico. Mas nós sabemos que nem todos têm acesso a esse tipo de conhecimento, mas nem por isso você fica impossibilitado de fazer uma boa exegese do texto. Você pode, ou melhor, uma correta exegese, a gente pode fazer procurando ir ao texto e extrair do texto o que ele realmente diz, sem tirar e nem pôr, observando sempre o contexto imediato e longínquo, observando o conjunto da frase, sem esquecer do tempo e da cultura no qual a Bíblia foi escrita, o qual é diferente da nossa, lembrando sempre que a Bíblia foi escrita em 3 linguagens, alegórica, literal e simbólica, e sem esquecer, é claro, do principal, que é o auxílio do bendito Espírito Santo, nosso professor, que, quando invocado, nos ajuda a compreender a sua palavra. Porque da Bíblia, e somente da Bíblia pode ser dito, que ela é o único livro do mundo que é lido na presença do seu autor. Então, querido, nunca coloque no texto o seu pensamento. Nunca force o texto a dizer o que ele não diz, a dizer o que você quer que ele diga. Não cometa violência hermenêutica, não cometa abuso textual. Seguindo esses conselhos, você vai evitar as heresias como o subordinacionismo, a exegese ruim, e vai ter uma correta interpretação do texto sagrado. O comentarista apresenta-nos aqui uma informação historiográfica, afirmando, meus amados irmãos, que a igreja nos séculos 2 e 3, portanto ainda no final da era apostólica, no começo da era romana, a igreja enfrentou os ataques do paganismo greco-romano. Haja vista que, na compreensão filosófica religiosa dos gregos e dos romanos, havia um panteão de deuses. E dentre os deuses que habitavam nesse panteão estava Zeus, o deus que morava no mais alto Olimpo e que tinha sob sua subordinação todos os demais deuses. Os cristãos desse tempo assimilaram essa ideia pagã e quiseram trazer para o seio da doutrina cristã. E foi exatamente no Concílio de Nicéia que se estabeleceu a doutrina da Trindade e a intenção conceitual de que o Cristo era em si equivalente ao Pai em todos os aspectos. Portanto, meus amados irmãos, nós vemos que essa discussão é antiga. Todavia, em dias de rede social, de internet banda larga, nós podemos concluir que esta discussão, apesar de ser antiga, ela ainda é prática e super atual, visto que nós encontramos nos canais de mídias tão disseminados mundo afora, pessoas que se dizem cristãs, mas que consideram o Cristo um Deus de categoria inferior. Portanto, perde-se o sentido do cristianismo, porque no cristianismo o Cristo é adorado, sem contudo perder-se de vista a manifestação trinitariana da divindade. Então, meu amado irmão, tome cuidado, porque toda teologia, ela não precisa ser necessariamente bíblica. É por isso que a Assembleia de Deus é uma igreja que subscreve a reforma. Porque dentre os 5 solas da reforma, nós temos aqui sola escritura, a nossa fé,
não parte da experiência para a Escritura ou para aquilo que nós achamos do que a Escritura diz. O que a Escritura diz, ela diz, independentemente daquilo que nós forcemos ou queiramos manipular. Ponto número 3. Métodos usados pelos subordinacionistas, pastor Caio. Eu separei aqui 3 métodos que eles usavam, né? O primeiro deles é interpretação literal e isolada de textos, trazendo uma ideia de hierarquia, assim como o evangelista Jadson citou pouco tempo atrás, considerando Deus Pai maior, Filho menor e o Espírito Santo menor ainda. O segundo método de interpretação deles é filosofia grega para entender a cristologia. E nós sabemos também, assim como o evangelista Rafael já disse também, é importante buscar a origem, né? A origem no grego, do aramaico, para que possamos aprender o original da Bíblia. E o terceiro método usado por eles é rejeição da unidade e igualdade da Trindade, ou seja, usavam texto isolado, dependência grega que eles possuíam e rejeição da unidade trinitária. Evangelíssimo Rafael Cavalcante. Queridos, para que uma doutrina bíblica seja corretamente fundamentada, ela precisa se basear em toda a verdade de Deus revelada na Escritura, e não apenas numa parte. Não se pode construir doutrinas sobre textos isolados ou únicos. A sã doutrina, ela se edifica sobre várias referências bíblicas que tratam do mesmo assunto, pois um texto sem o seu contexto, ele se torna um pretexto para a heresia. O contexto, nós sabemos, já dito, ele pode ser imediato ou longínquo. O contexto imediato se refere aos versículos posteriores e anteriores, e o contexto longínquo se refere aos demais capítulos e livros sagrados que circundam aquele texto sagrado. Querido, se você ignorar isso, você vai pensar a Bíblia. Você vai selecionar a Escritura. Você vai ignorar a inspiração plenária da Bíblia Sagrada. Se cremos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, conforme 2 Timóteo 3,16, então toda ela deve ser considerada e não apenas partes isoladas, para que se possa construir doutrinas sadias, saudáveis e não cair em equívocos doutrinários, ventos de doutrina, tal como as heresias que nós temos estudado. Amados, a ortodoxia cristã pressupõe uma teologia fundamentada na Escritura. Do ponto de vista acadêmico e da metodologia científica, é bem possível que alguém se valha de diversas metodologias e métodos de construção de conhecimento que não sejam tão ortodoxos e, para tanto, seria chamado de heterodoxo, que seria uma abordagem fora do casual ou fora daquilo que se pratica academicamente. Portanto, uma teologia cristã que se preze sadia e, portanto, sã doutrina, há de se valer naquilo que a Bíblia diz para formar os seus conceitos. Todavia, quando nós olhamos para essa teologia nefasta do subordinacionismo ou dos subordinacionistas, é que essa teologia ela não é necessariamente ortodoxa, porque ela não sai da Bíblia. Ela sai da filosofia secular, ela empreende a construção do seu conhecimento em aspectos extrabíblicos. E não há problema nenhum construir uma teologia que se baseia em aspectos extrabíblicos, desde que o extrabíblico não confronte com aquilo que é bíblico. Portanto, o extrabíblico só é conveniente no campo da pesquisa acadêmica teológica quando ele não confronta-se com o que a Bíblia diz de maneira declarada. Então, apesar do subordinacionista terem uma metodologia, entre aspas, científica para construírem os seus conhecimentos, nós vamos ver que na metodologia a doutrina subordinacionista não pode ser vista como ortodoxa, porque ela desrespeita o que diz o texto e manipula o texto ao seu bel prazer. Portanto, nós trazemos de volta aqui, nessa manhã, o texto, ora, já tão estudado nesse trimestre, que é o texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Irmãos, o pentecostalismo clássico brasileiro subscreve, nesse aspecto, a reforma protestante, especialmente nas manifestações calvinistas, no sentido de que a nossa teologia é exclusivamente bíblica.
apesar de nós aceitarmos e reconhecermos a atualidade do exercício dos dons, o que Deus tinha para falar ao nosso respeito e para o nosso respeito, no que diz respeito às doutrinas essenciais, está na Bíblia Sagrada e só dela nós dependemos para entendermos a vontade de Deus ao nosso respeito. Ponto de número 3. Você já curtiu a nossa aula? Já se inscreveu nos canais da igreja? Deixa aí embaixo nos comentários o lugar e a cidade de onde você está nos assistindo, para que nós venhamos aí nos engajar e nos relacionarmos digitalmente. Deus abençoe. Ponto de número 3. Como o subordinacionismo se apresenta hoje, Pastor Cairo, no contexto islâmico? O comentarista vai dizer assim: o mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Como que ainda existem muitos grupos de pessoas religiosos que ainda não acreditam em Jesus como Filho de Deus. O islamismo coloca Maomé, o profeta Maomé, acima de Jesus. Eles não conhecem Jesus como Filho de Deus, apenas como Messias e como profeta. E há uma declaração de Simão Pedro em Mateus 16, versículo 16, dizendo o seguinte: Simão Pedro respondeu para Jesus: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Evangelista Rafael. Certo cristão debatia com um muçulmano a respeito dos méritos das suas respectivas crenças. O muçulmano queria saber em que aspecto o cristianismo é superior ao islamismo. O cristão sabiamente perguntou: se você tiver dúvida acerca de um caminho, se você quiser informação para chegar a um determinado lugar, a quem você confiaria? A quem você consultaria? Um cadáver ou um homem vivo? A resposta era óbvia. Maomé, o chamado profeta Maomé, assim como outros fundadores de outras religiões, estão mortos e sepultados. Mas Jesus Cristo, fundador do cristianismo, está vivo para todo sempre. Ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive para guiar, orientar os seus discípulos no único caminho que conduz ao céu. Jesus disse em Mateus 7,14 que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Jesus falou de duas coisas, de uma porta e de um caminho. Quem é a porta da salvação? João 10,9, Jesus diz: eu sou a porta e quem entrar por mim será salvo. Quem é o caminho? Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo é a porta, Jesus Cristo é o caminho. E aquele que passa por ele e continua nele, esse tem a vida eterna. Amados irmãos, como os dois professores já citaram o nome da religião que está aqui, por questões de normas da plataforma, eu vou evitar de citar o nome da religião aqui proposta, mas nós vamos enfrentar o tema de maneira respeitosa e bíblica. O livro dessa religião não é o mesmo livro que nós utilizamos. Eles usam uma outra base teológica e nós usamos aqui a Bíblia Sagrada. Vou fazer até um merchan aqui, não é? Bíblia de Estudo Pentecostal com Harpa Cristã. O livro da nossa fé se chama Bíblia. Eles possuem uma outra literatura religiosa. E nessa perspectiva, eles vão afirmar que o Cristo digno de toda adoração, tão declarada no Novo Testamento, é uma manifestação tão somente profética. Ele não é Deus como Deus é. Do ponto de vista historiográfico, nós vamos ver que a fé de Abraão trouxe para a humanidade, do ponto de vista religioso, a fundação do monoteísmo e das três religiões mais importantes do mundo, quais sejam o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Do ponto de vista historiográfico, essas três religiões partem de uma mesma raiz historiográfica, do mesmo evento histórico que é o encontro de Abraão com Deus, que o convida a deixar a sua terra e a sua parentela. Todavia, muito embora da perspectiva historiográfica termos uma mesma origem, nós não nos fundamentamos no mesmo livro e numa mesma autoridade documental. Portanto, meus amados irmãos, o que nós avaliamos e o que nós estudamos para concluirmos que Jesus Cristo é Deus, assim como o Pai o é, não é outra literatura senão a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, meu amado e querido irmãos, tenha isso em mente. Às vezes pode parecer redundante o que nós dissemos aqui,
Mas o livro do cristianismo é a Bíblia. Não há cristianismo saudável sem orientação bíblica. Portanto, a ideia de se criar um cristianismo distante da Bíblia é uma ideia que se chega perto da loucura, porque se alguém pratica um cristianismo que não é bíblico, ele pratica qualquer outro tipo de religião, mesmo menos o cristianismo. Então, o livro que consta a nossa autoridade espiritual e profética é a Bíblia Sagrada, e ela deixa claro que Jesus é Deus, morreu por nós na cruz e em breve voltará para buscar a sua igreja. Ponto número 2, o movimento das Testemunhas de Jeová, pastor Caio. Esse movimento também acredita em vários deuses, né? E, segundo eles, Jesus é simplesmente um Deus menor. É claro que nesse movimento ainda existem diversas heresias, né? Essa é uma delas. O apóstolo Paulo declarou claramente aqui, o comentarista deixou para nós nesse subtópico: todavia, para nós, há um só Deus, Pai de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Em Colossenses 1,16, nos reforça dizendo assim: porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, dominações, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por ele. Então há essa diferença na fé entre os cristãos e esses movimentos, né, principalmente esse, e diferentemente deles que acreditam em Cristo em Jesus como um Deus menor, nós cremos em Cristo como Filho de Deus e Salvador para nossa alma. Evangelista Rafael Cavalcante. Queridos, segundo os russelistas, mais conhecidos como Testemunhos de Jeová, Jeová é o Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo é apenas o Deus Poderoso. Ou seja, eles diminuem a divindade de Jesus. Colocam Jesus como um Deus inferior de segunda categoria. Isso é uma pena, porque quando nós estudamos um pouco mais a fundo, nós descobrimos que o nome Jeová, que é tão exaltado por esse segmento, o nome Jeová ele vem do tetragrama hebraico Yavé, YHWH. E de onde vem Yavé? Vem da resposta que Deus deu a Moisés em Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14. Moisés pergunta para Deus assim: quando o povo de Israel perguntar quem é que me enviou, o que eu direi? Deus diz: eu sou o que sou. E quando eles te perguntarem quem te enviou, diga que o eu sou é que te enviou. Essa é a parte mais difícil de se traduzir do hebraico, porque o idioma hebraico, na sua originalidade, ele é um idioma consonantal, não possui vogais. São os maçoretas que posteriormente entraram com os símbolos e com as vogais do hebraico. Então, querido, da resposta que Deus deu a Moisés, eu sou o que sou, é dali que se consegue se extrair o tetragrama Yavé, que é traduzido para a nossa língua como Jeová. Então, irmãos, Jeová, eu sou, é uma referência a Deus. É o nome com o qual Deus se apresenta para Moisés. E é interessante que no Evangelho segundo João, essa é uma das expressões que Jesus Cristo mais usou. Por exemplo, em João 8,24, Jesus diz: se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer em seus pecados. Aquele que não crê que Jesus é o mesmo Deus, o mesmo Jeová, ele vai morrer nos seus pecados. Jesus também disse no verso 58 do mesmo capítulo, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Era ele dizendo que ele é o mesmo Deus que chamou Abraão, ele é o mesmo Deus que apareceu a Moisés na sarça. Em João 3,19 ele disse: tenho-vos dito isso. Em João 3,19 ele disse: tenho-vos dito isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. A presciência que Jesus manifestava em muitos fatos revelavam que ele é o mesmo Jeová. E por fim, finalizando as minhas palavras, em João 18, versos 5 e 6, quando ele está no Getsêmani, e Judas Iscariote à noite liderando um grupo de soldados para prender Jesus, Jesus se adianta e pergunta: a quem vocês procuram? E eles disseram: a Jesus Nazareno. E Jesus diz: eu sou, ou sou eu, dependendo da tradução. E quando ele profere essa palavra, todos os que estavam ali, soldados, caíram por terra. Porque quando ele falou eu sou ou sou eu, ele revelou o poder do mesmo Deus, do mesmo Jeová. Então entenda uma coisa, querido, ninguém prendeu Jesus. Ninguém prendeu Jesus. Ele se entregou para morrer por mim e por você. Mas porque ele também é Jeová, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo, ele ressuscitou o terceiro dia e ele é o Senhor e Salvador da nossa alma.
Eu gostaria de dizer que os testemunhos de Jeová são muito bem-vindos em nossa pré-aula. Gostaria de pedir ao senhor, a senhora, testemunho de Jeová, que compartilhe nossas pré-aulas lá nos seus grupos de WhatsApp. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso irmão Arminiano Sincero. Não sei o seu contato, o seu nome, mas eu tenho visto o engajamento que o irmão tem tido em defender a sã doutrina aí nos nossos comentários das nossas pré-aulas. Nós estamos aqui, meus amados irmãos, não para dilatar ou para explorar um discurso de ódio, mas a defesa do evangelho e a apologia é uma atuação teológica e ministerial, eclesiológica, muito necessária para os nossos dias de hoje, tendo em vista que a facilidade da comunicação não significa a boa qualidade dela. Então, meu amado e meu querido irmão, a palavra de Deus, em 1 Coríntios 8,6, o texto destacado pelo comentarista nesse tópico, irá nos dizer: todavia, para nós há um só Deus, que na compreensão cristã ortodoxa é o Deus triuno, tá? Então os adventistas não são protestantes, porque eles não são subscritores da reforma protestante, porque eles possuem outras fontes de autoridade que não seja exclusivamente a Bíblia Sagrada. E à luz da Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, e de nós outros que somos aderentes à reforma, Paulo deixa muito claro nesse texto, dentre outros, que há uma equivalência de Jesus e Deus quando ele diz: há um só Deus. Quem é esse Deus? O Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Quem é esse Deus, Paulo? É o Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então que nós venhamos adorar a Jesus de Nazaré, o amor da nossa vida, o Salvador da nossa alma. Não reconhecer Jesus como Deus é colocar em risco a eficácia do seu sacrifício na cruz ao nosso favor. Porque negando a sua divindade, em pé de igualdade e equivalência com o Pai e com o Filho, é de certa forma limitar a eficácia e o conteúdo do sacrifício expiatório. Adoremos a Jesus de Nazaré. Pastor Cairo, suas notas finais e a sua palavra de conclusão, meu querido. Para concluir, eu quero deixar aqui alguns conselhos. Para você que talvez aprendeu algumas heresias citadas por nós nessa lição aqui, nesse momento, mude seu pensamento, creia em Jesus como Filho de Deus e seu Salvador. João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O caminho é um só, que leva à eternidade, que leva aos céus, que é Cristo. Para você que nos ouviu, que está distanciado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, creia nele como Filho, como unigênito Filho, como Salvador da nossa alma, entregue sua vida para ele. E para você, meu amigo cristão, membro do corpo de Cristo, se prepare contra as heresias. Se solidifica cada dia mais na palavra de Deus, porque esta é a vontade do Senhor. Cresçamos na graça e no conhecimento. Versículo 21 de Colossenses, versículo 21 de João 17, para que todos sejam um como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queria mandar um abraço para os nossos irmãos da Assembleia de Deus de Mutum. Eles sempre têm nos acompanhado, no pastor Marco Fernandes, presbítero Elianai Mesquita, que é o superintendente-geral das escolas dominicais, meu amigo Erit. Deus abençoe vocês. Também nossos professores, dirigentes de EBD e alunos da nossa congregação de Humaitá. Evangelista Rafael. Queridos, um acordo foi feito na eternidade para que a encarnação se concretizasse. Esse acordo foi feito entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade. O acordo está em Hebreus capítulo 1, verso 5. Eu te serei por pai e tu me serás por filho. Essa foi a maneira que essas duas pessoas divinas decidiram se revelar, como pai e filho. Mas não porque um é maior e o outro é menor, não porque um é primeiro e o outro é vice, não porque um é superior e o outro inferior, não porque um é criador e o outro é criatura. Não é nada disso. Pai e filho, para expressar o amor que existe entre ambos. Pai e filho, para expressar a unidade que existe entre ambos. Pai e filho, para expressar a igualdade que existe entre ambos em essência, em natureza, em substância, em santidade, em divindade, como já frisado nessa aula. E quando a Bíblia se refere à segunda pessoa, isto é, Jesus Cristo, e diz que ele foi gerado, entenda, o
que foi gerado foi o corpo humano no ventre de Maria, para que Deus pudesse se tornar carne. Hebreus 10:5 está escrito: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Um corpo foi preparado, foi gerado no útero daquela que ainda era virgem, a chamada Maria, para que a encarnação se concretizasse, para que Deus se tornasse homem em Jesus Cristo. O que foi gerado foi o corpo humano, mas o Logos, o eterno, a palavra eterna, o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, esse não foi gerado e nem criado. Esse é igual ao Pai. Ele é pré-existente, ele é eterno, mais do que isso, ele é o Pai da eternidade, conforme Isaías 9, verso 6. Termino aqui a nossa fala deixando o texto do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Falando a respeito de Jesus, adorando o seu nome e reconhecendo a sua divindade em equivalência ao Pai e ao Espírito Santo, Paulo diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, Jesus, e por ele, Jesus, e para ele, Jesus, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Muito obrigado por sua pré-aula. Compartilhe esse vídeo, esse link nos seus grupos de família, nos seus grupos de escola dominical e seja abençoado pela boa palavra de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe.